excelência. Então eu entendo que esta aula é muito importante e que você precisa fazer esta aula também, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Olha, cerimônia fúnebre. O que é, pastor capelão, pastor Alex Martins? O que é uma cerimônia fúnebre? É um protocolo com rituais ou liturgia de culto, onde se dá pela morte de um ser vivo, respeitando seus vários aspectos culturais dentro de uma política religiosa local. Ou seja, é o costume dos religiosos, né, que na morte de um ente querido se faça uma cerimônia fúnebre. Isso acontece principalmente na família que falece alguém e que naquela família tem pessoas evangélicas. Ou quando o próprio falecido é evangélico, né? Então as pessoas programam esta cerimônia fúnebre. E é muito importante a atuação do capelão nesta cerimônia fúnebre. Por quê? Porque o capelão, gente, ele tem que estar preparado para essa função. Ele é capelão, existe também a cadeira da capelania fúnebre. Então, depois que você se forma capelão, quando você recebe o seu certificado e a sua credencial, as pessoas começam a saber que você é um capelão atuante, elas vão passar a te convidar para a cerimônia fúnebre. Então nós vamos ensinar o passo a passo de como você fazer esta cerimônia fúnebre, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, olha, o capelão fúnebre, né? Vamos aprender aqui o que é um capelão fúnebre. O capelão fúnebre, gente, é um agente religioso presente num sepultamento e que leva aos enlutados presentes no velório, no momento da dor, da perca do seu familiar, uma palavra de consolo e de conforto baseado na Bíblia. Então isso é ser um capelão fúnebre. É aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que está presente no sepultamento com esta missão de levar uma palavra bíblica de consolo e de conforto baseado nas Escrituras Sagradas para a família e os amigos da pessoa falecida. Tá bom? Aí eu vou citar aqui para vocês algumas dicas para uma cerimônia fúnebre, tá? Primeira dica para uma cerimônia fúnebre: comparecer no local antes do início, tá? Isso é uma dica importante. Você tem que comparecer no local antes do início. Por quê? Porque capelão que vai fazer uma cerimônia fúnebre não pode chegar atrasado. Chega sempre adiantado, né? Por quê? Porque o andamento daquele velório, daquele enterro, não pode ficar esperando o capelão chegar. Então o capelão tem que comparecer cedo, antes do início da cerimônia fúnebre, no local desta cerimônia, tá? Em segundo lugar, falar com todos os presentes com descrição. É outra dica para o capelão fúnebre. Você chega no local de uma cerimônia fúnebre, você tem que falar com todos os presentes ali, com descrição, dando atenção para as pessoas, cumprimentando. Se possível, você falar com a família, né, dos enlutados, se aproximar deles e tal. Outra coisa, identificar os parentes aqui, ó, tá vendo? Identificar os parentes próximos do falecido, né, se aproximar desses parentes, saber mais algumas informações sobre o falecido, porque pode ser importante para a ministração da cerimônia fúnebre, né? Outra coisa, outra dica importante: você tem que saber o momento certo, oportuno para começar a cerimônia, tá? A cerimônia é uma espécie de um culto fúnebre, né? Onde você vai louvar a Deus, Perdão, gente, deixa eu dar uma tossida aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Olha, a cerimônia fúnebre, gente, é um culto fúnebre, aonde você vai louvar a Deus, aonde você vai trazer uma palavra de conforto, né? Então você tem que saber o momento certo de começar. Começar na hora certa para poder terminar na hora certa. Tá certo, pessoal? Outra coisa, ó. Sempre se reportar com o nome do falecido. Você tá ali, né, ministrando aquela cerimônia fúnebre, reporte-se sempre com o nome do falecido. Em sexto lugar,
Entenda que a fala é aos vivos. Você está ali, você tem que estar falando aos vivos, tá? E não ao falecido. Às vezes a pessoa vai fazer uma cerimônia fúnebre, ela fica se dirigindo à pessoa falecida. Não, você tem que se dirigir aos vivos que estão ali, tá certo? Outra coisa, deixar alguns vícios religiosos de lado, evitar fazer proselitismo, tá bom? Em oitavo lugar, cuidar da sua higiene pessoal, estar limpinho, com as unhas cortadas, ter muito cuidado com isso, ter cuidado para usar palavras sinônimas, né? Por exemplo, vamos fazer uma prece aqui. Não é prece, é oração, né? Então fale o português correto, fale o português claro, fale a linguagem cristã, evangélica, né? Em décimo lugar, seu sermão deve ter, eu coloquei aqui de 15 a 20 minutos, mas o certo é de 10 a 15 minutos no máximo. Eu acho que 15 minutos já é muito, muito, muito. Cerimônia fúnebre não é Camboriú. Tem gente, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu já vi cada coisa em cerimônia fúnebre. Eu já fui em cerimônia fúnebre que o pastor cantou 15 hinos da harpa. Ah, faça-me o favor, né, irmão? Eu já fui em cerimônia fúnebre que o pastor queria pregar 1 hora de mensagem. Gente, cerimônia fúnebre não é Camboriú. O congresso dos Gideões missionários em Camboriú é que se prega 1h30, 2 horas. Cerimônia fúnebre não. A mensagem é de 10 minutos, estourando. Tá certo? Evite muitas oportunidades após o sermão. Isso também cansa as pessoas. Às vezes você prega, dá uma palavra ali de 10 minutos, daqui a pouco vem outro, mais 10 minutos, depois vem outro, mais 10 minutos. Não. Evite dar oportunidades, né? Louve os hinos que você tem que louvar. Se tiver que dar uma oportunidade, dê antes da sua reflexão bíblica, né? Aí depois você ministra, tem aquele momento da reflexão na palavra de Deus, depois você encerra a cerimônia. Nada de dar oportunidade para ninguém depois que você ministrou, tá? Outra coisa, se houver sepultamento, evite demorar na hora do enterro, né? Olha, se tem um sepultamento, vai ter um enterro, sepultamento, não fica demorando, falando demais. Você está ali só para dar uma palavra de conforto, de amizade, de alegria, aquelas pessoas, de esperança, e depois encerra a cerimônia, não fica se estendendo muito. Pare antes que as pessoas desejam que você já tivesse parado. Entendeu? Tem gente que é cansativo demais para ministrar uma cerimônia fúnebre, não pode ser assim. Tá? Vamos fazer aqui algumas observações acerca da cerimônia fúnebre, tá? Primeiro, a cerimônia fúnebre é uma das mais importantes oportunidades para o ministro religioso, o ministro capelão, para estar próximo da família, encorajando, consolando e construindo profundo relacionamento, não só com a família, mas também com os amigos. Então é uma grande oportunidade para você iniciar um contato com essas pessoas e poder pregar o evangelho para elas, tá bom? Em segundo lugar, ao saber da morte de alguns irmãos, ou de algum irmão, né? Ao saber da morte de algum irmão, parente de membros da igreja, é salutar, é importante um telefonema imediato para a família, para dar os pêsames, tá certo? Demonstrando seu sentimento. É importante que isso aconteça. Tá? Você tem na sua igreja alguém que faleceu, ou parente de alguém, né? Alguém que congrega na sua igreja tem um parente que faleceu, faça uma ligação para dar os seus pêsames, dar atenção àquelas pessoas que estão precisando, tá certo, pessoal? Outra coisa, é importante saber que nesse momento as pessoas geralmente querem expressar os seus sentimentos. Esteja pronto para ouvir essas pessoas. Isso é muito importante. O capelão, como eu disse na aula anterior, né, da capelania hospitalar, o capelão tem que ser um bom ouvinte, tá? Expressões que precisam ser evitadas, tá? Expressões tais como: Deus amou tanto, ama tanto, que o levou para si. Essas expressões têm que ser evitadas. Deus sabe que vocês são fortes, por isso permitiu. Evite essas expressões. Outra expressão:
Se não era crente, já está perdido. Evite essas expressões, isso magoa, isso machuca. São vícios religiosos que devem ser evitados. O foco deve estar na consolação e na esperança. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante a gente aprender isso aqui. O foco tem que estar na consolação e na esperança. Tá? Outra coisa, tenha consciência de que a morte, por mais esperada que seja, por mais velha que a pessoa esteja, mais idosa, eu diria assim, né? Mesmo tendo convicção da salvação, a morte traz tristeza, traz lágrimas. Então entenda o momento de cada pessoa que está ali. Tá? Outra coisa, não fique ofendido se a família pedir para outra pessoa ministrar o culto fúnebre. Se você foi, se você está lá, né, marque a sua presença, assegurando-lhes a sua disponibilidade. Olha, eu estou aqui, precisar, eu estou à disposição. Isso também é muito importante na cerimônia fúnebre. Outra coisa, anote as informações do funeral, como local, data e hora do sepultamento. Também é importante anotar as informações do falecido, tais como seu nome completo, idade, profissão, né? Nome do cônjuge. Isso é muito importante, porque durante a cerimônia você pode citar com propriedade algumas coisas acerca do falecido. Coisas que vai mostrar que você realmente conhece a história do falecido. Então procure saber, isso é muito importante. Em 8º lugar, a saudação deve ser breve, incluindo a citação dos nomes dos familiares mais próximos. O versículo escolhido deve ser curto. Tem gente, meu irmão, que vai ministrar uma cerimônia fúnebre, ele quer ler o Salmo 119 inteiro. Faça-me o favor. Amém, irmãos? Olha, a cerimônia fúnebre, ela tem que ser ministrada com sabedoria. Os versículos têm que ser curto, o mais breve possível. Tem que ser pessoal, tem que ser claro. E com duração de no máximo 10 minutos a reflexão. Não deixe de orar no final da sua reflexão, da sua ministração. Não deixe de orar pela família e pelos amigos. Eles estão ali também precisando de oração, né? Nada de orar pelo falecido, tá? Você vai orar pela família e pelos amigos, tá? O valor da presença. É isso aí, graças a Deus, graças a Deus. Amanhã nós vamos continuar esta aula, tá bom, pessoal? Amanhã nós vamos continuar essa aula, porque nós precisamos agora, já está a hora já está chegando, né? O horário. Falta aí 10 minutinhos para a gente encerrar nossa aula, então eu quero fazer o sorteio para vocês hoje, tá? Hoje nós vamos sortear mais uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia é fantástica, gente. Essa Bíblia ela tem um curso de aconselhamento pastoral. É um curso dificílimo de conseguir, tem nessa Bíblia, tá? Tem um curso de aconselhamento pastoral, tem um curso de capelania completo, tem harpa cristã e corinhos avivados. É a Bíblia mais completa de estudo do Brasil hoje. Eu vou sortear para vocês agora, tá bom? E além disso, eu quero mostrar para vocês primeiro a questão da certificação, tá? Olha aqui, ó, esse aqui é o